Diferenças entre seitas judaicas e os cristãos. Tá? Então, veja aqui. A favor das leis e sacrifícios do templo. Então, fariseus, saduceus, zelotes, essênios, coranitas. Então, lembra que eu falei para vocês que a desculpa dos teólogos e historiadores é que os cristãos, eles poderiam fazer parte ali porque haviam várias seitas, uma diferente da outra? Lembram disso? Você tem os fariseus, saduceus, estão brigando entre eles. Os essênios era contra o templo, lá contra os sacerdotes. Né? Não era contra o templo, era contra os sacerdotes. Mas o que todos eles têm em comum? O que os essênios, fariseus, saduceus, zelotes e os coranitas têm em comum? É isso. Eles são a favor das leis e sacrifícios do templo. Eles podem ter uma diferença. Por exemplo, os essênios, por exemplo, acreditavam que as pessoas morriam e tinham moradas no céu. E depois de um tempo, se as pessoas fossem boas, elas reencarnariam em outros corpos. Então, acreditavam em reencarnação. Os saduceus não acreditavam em nada depois da morte. Então, existiam diferenças teológicas. Agora, todos esses acreditavam em um Deus, não existia filho, pai e filho, era Javé e só, respeitavam as leis, o templo e os sacrifícios. E aí nós temos os cristãos. Os quais acreditavam em 2 deuses, ou 3, né? Se a gente for colocar a pomba aqui. Então, pai e filho. Então, isso aqui não existia para os fariseus, saduceus, zelotes, essênios e coranitas. Eles eram contra as leis, sacrifícios e o templo. Veja, antes da guerra de 70. Então, você tinha fariseus, saduceus, zelotes, essênios, coranitas e cristãos? Antes de 70, será? O que acontece depois da guerra? Somem-se os fariseus, saduceus, zelotes, essênios, coranitas. Os cristãos continuam. Dos fariseus surgem os rabinos. Vocês conseguem entender a importância disso aqui que eu estou mostrando para vocês? Então veja aqui. Antes da guerra, você tinha as facções: fariseus, saduceus, zelotes, essênios. Os coranitas, como eu falei para vocês, são essênios e zelotes. Aí dizem que existiam os cristãos ali. O que acontece depois da guerra? Todas essas facções aqui, eles desaparecem. E os rabinos, eles vêm aqui dos fariseus. Mas, França, o que tem Vespasiano, que você escreveu Vespasiano, o que ele tem a ver com os rabinos? Então, veja que interessante, então. Então, veja aqui, o que eles fazem ali, os flavianos? Eles exterminam todas as seitas aí que eram pró-guerra. Eles tiram eles de foco. Né? Agora vem um ponto interessante. Agora vem um ponto interessante que eu quero que vocês entendam aqui. Então, veja. Antes de 70, a gente tinha tudo isso aqui. Depois, nós vamos ter cristãos e rabinos, né? A escola rabínica. O que tem a ver o Vespasiano? O Talmud Gittin, aqui, o Gittin, 55, 56, ele vai dizer assim: Vespasiano disse então a Rabban Yohanan ben Zakkai: eu irei a Roma para aceitar minha nova posição e enviarei outra pessoa em meu lugar para continuar sitiando a cidade e travando guerra contra ela. Mas antes de sair, pergunte-me algo que eu possa lhe dar. O Yohanan Zakkai disse assim: dá-me Yavné e seus sábios, e não destrua, e dê reposição da dinastia de Rabban Gamaliel, e não mate-os, como se fossem rebeldes, e finalmente dê os médicos para curar o rabino Zadok. Agora eu pergunto para vocês, se os cristãos existiram antes de 70, eles eram judeus,
a favor de Roma, da escravidão e contra as leis de Moisés e o templo, por que Vespasiano autorizou a continuação da religião judaica? Por que ele não aprovou o cristianismo para dar continuidade a uma religião para Roma e Israel? Vocês entenderam isso? Então, se os cristãos existiam na época de Vespasiano, eles eram a favor da escravidão. Eles eram a favor da escravidão. Eles eram a favor dos romanos. Eles eram contra o templo, contra as leis mosaicas, contra os costumes judaicos. Se havia cristãos, por que Vespasiano não pegou? Vou pegar os cristãos aqui que são judeus, já estavam aqui antes da guerra, vou colocar eles aqui para comandar tudo. Não, o que Vespasiano faz? Ele deixa um rabino, que é um fariseu, continuar a religião, sem messianismo. Não existe mais guerra aqui, preocupação com guerra. Eles vão tratar, os rabinos vão tratar de outra coisa no Talmud. Esse é o momento que, se houvesse cristãos, Vespasiano falaria, olha, vou dar aqui oportunidade aqui para os cristãos e vocês vão tomar conta, porque já que vocês são pró-Roma e nós não queremos mais saber de guerra contra os judeus, vamos colocar vocês. Não. Ele dá um cargo lá para o rabino, começa ali a escola rabínica em 70, continua a religião judaica. Mas, Francis, por que Vespasiano fez isso? Porque não existia cristãos, meu caro amigo. Não existia cristãos. Caso encerrado. Multiversal Flaviana.